Bom, está começando mais um Mercadão da Bola, um Mercadão do Chelsea. Hoje vamos conversar sobre João Félix no Chelsea, o possível negócio de Samu Morodion que foi por água abaixo, a gente vai conversar sobre isso aqui também hoje. Também vamos conversar um pouco sobre Romelu Lukaku e Osimhen, um negócio que volta a acender com agora a possível negociação dando errado de um Morodion, ok? E também vamos falar um pouco sobre Madueke à venda, Reece James lesionado e talvez vendido no futuro e Sterling talvez de saída, ok? Vamos conversar sobre tudo isso aqui hoje. Esse aqui vai ser meu Mercadão da Bola. Pra quem não me conhece, sou o Corva, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, então o negócio pra Morodion caiu por água abaixo, não aconteceu. Eu fico feliz com isso, eu vou explicar por que eu fico feliz com isso, cara. E vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o Morodion. Talvez já tenha saído um vídeo dele nesse momento, ou não, eu não tenho certeza ainda. Mas eu fiz uma análise dele, já tava upado, já ia postar. Inclusive pensei em deletar o vídeo, o negócio caiu por água abaixo. Mas eu acho interessante, porque lá não é só uma análise, eu falo exatamente dos motivos do porquê que eu achei a contratação ruim. Não gostei da contratação. Eu não sou muito fã de Morodion, eu não curto muito o que ele faz em campo. Não acho lá grande jogador. Ele não viria pra jogar no Chelsea. Tem gente parecendo falando como se ele viesse pra realmente jogar. E não, ele não tem nível ainda pra isso. Ele tá abaixo de muita gente que a gente tem no elenco atual. Eu duvido que ele ia ser titular absoluto. E se fosse, seria um cenário muito positivo. Até porque ele perde muito gol, cara. Ele é um cara que ainda não tá pronto pra ser o titular absoluto. Mesma coisa que eu falei sobre o Nicolas Jackson quando foi contratado. Falei a mesma merda. Eu falei, cara, esse moleque não dá pronto pra jogar como titular do Chelsea. Falaram, não, você tá falando muita merda. Ele é muito talentoso. Chegou na prática, ele perdeu 1 zilhão de gols, jogou mal pra caramba, fez umas partidas inacreditavelmente ruins, e aí no final do período dele ele começou a jogar minimamente bem, porque ele já tinha pegado um pouco mais de experiência, e esse é o maior problema. O Morodion não tem experiência nenhuma profissional, cara, são 2.096 minutos profissionais, e de resto ele não tem nada a favor dele. Ele também tem alguns minutos no semi-profissional, mas não sei se conta. Os gols profissionais dele também eu acho que são 9 gols e 1 assistência, não é nada demais também. Estatisticamente não rende tanto, números não são nada demais. O perfil dele em campo tem vários problemas de, normalmente todos os jovens inexperientes passam. Então ele vai precisar de pelo menos, sei lá, eu chuto, se ele for muito bem, uns 6.000 minutos ali profissionais pra ganhar uma casca, ter uma ideia e aprender a lidar com as situações que ele vai viver no dia a dia, se ele for rápido. Se ele for lento, aí meu amigo vai demorar uma época aí. Eu diria que 2 a 3 temporadas, talvez 2 anos, 3 anos aí pra ele poder jogar. Por isso, eu não acho uma boa contratar o Morodion. Eu acho uma contratação ruim, péssima, horrível e não resolve nenhum dos nossos problemas atuais. Se o Chelsea quiser contratar alguém que vai em Victor Osimhen, que é um negócio fechado que você traz, ele vai render alguma coisa. Se o Osimhen der muito errado, aí é complicado, né? É a mesma coisa de Lukaku que, mano, tem como prever, mano. É isso. Mas o perfil de jogador que a gente quer em um time de Big Six, de elite, que quer disputar título, é o Osimhen e não o Morodion. Eu não sei porque isso é tão difícil das pessoas entenderem, ok? E aí, o que aconteceu? Porque o Chelsea quer vender Gallagher pro Atlético de Madrid, quer entregar Gallagher pro Atlético de Madrid, e não tendo o Morodion pra fazer o negócio, porque talvez ele tenha pedido um salário muito alto, eu não sei o que foi que aconteceu ali na hora de negociar que deu errado. Já tava tudo certo com o Atlético de Madrid, mas quando foi negociar com o jogador ali, parece que deu errado. Então, não sabendo o que aconteceu, eu não posso argumentar. Eu acho que foi questão de salário. Não duvido que ele tenha pedido um salário aí que o Chelsea não quis pagar. Ponto. Agora, quando a gente olha pra João Félix, que foi pra onde virou esse negócio de troca de Gallagher por um Morodion, virou pra Gallagher e João Félix, aí a gente tem outro papo. Primeiro lugar, eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu sou uma das pessoas que defende Gallagher no Chelsea. Ponto final. Você é contra? Problema seu. Eu sou a favor dele. Eu gosto dele. Defendi ele a temporada inteira. Eu continuei defendendo ele até o fim. Continuo falando bem do jogador. Eu gosto muito de Conor Gallagher. Eu entendo quem não gosta da falta de técnica dele e acha que técnica é tudo. No meu caso, eu não considero tanto isso. Eu considero outros fatores dos jogadores que é mais importante que isso. Então, no primeiro caso, a minha primeira opinião seria que Gallagher ficasse. Mas entre uma troca entre Gallagher e um Morodion e uma troca entre Gallagher e João Félix, eu prefiro o João Félix. João Félix é muito mais pronto que o Morodion. Ele tá bem mais experiente. Ele tem experiência na Champions League. Estatisticamente falando aqui, já vai uma coisa que talvez doa no ouvido do pessoal que não liga pra estatística. Ele rende muito, ok? Em Champions League, principalmente, em cenários difíceis, João Félix costuma se dar muito bem. Na Copa do Mundo, se puxar as estatísticas, ele foi muito bem também. Ele teve estatísticas melhores que a maioria dos jogadores. Ele jogou bem a Copa do Mundo. Eu acompanhei todos os jogos de Portugal naquela época. Então, eu tava acompanhando os jogos de João Félix. Eu era uma daquelas pessoas que tava falando, pô, eu prefiro Rafael Leão, né? Por que Rafael Leão não entra? E depois eu entendi por que Rafael Leão não entra quando eu vi Rafael Leão jogando por Portugal. Assunto pra outro dia. Outro dia eu falo sobre Rafael Leão. Mas hoje, falando sobre João Félix, ele é um bom jogador, ok? Ele é inteligente, ele é um jogador que contribui bastante. Ele pode jogar algumas posições de campo de Maresca. Ele tem um encaixe bom como meia atacante. Isso aqui bem claro, meia atacante é uma posição. Ele é o tipo de meia atacante que o Enzo Maresca ia querer no time dele. É o típico de meia atacante que ele ia gostar de ter no time dele. Ele não encaixaria em outras posições mais atrás, como jogar no meio de campo. Isso aí nem ferrando. Mas
ele também tem encaixe pra jogar na ponta esquerda e como falso 9, ok? Não é o principal, mas ele consegue usar. Eu diria até que João Félix como falso 9 tem um encaixe melhor que Nkunku, pra ser bastante sincero, porque Nkunku ele tem uma tendência a cair mais pros lados e criar jogadas aleatórias, e João Félix é mais centralizador, ele centraliza pra buscar a bola. Então, nesse perfil, João Félix encaixa mais nessa posição do que Nkunku. Em teoria, na prática eu não sei, meu amigo, porque eu não prevejo o futuro. Então, o ponto é esse, João Félix encaixa em várias posições, pode ser um reserva bom pra gente ter no elenco. Não vem pra ser titular de maneira nenhuma, mas aqui eu mostro pra vocês, ok? Nosso elenco que a gente tem pra jogar de meio atacante é Palmer e Nkunku, acabou por aí. Os outros são jovens, Tino Anjorin, Kellyman, Chukwuemeka, nenhum deles é provado, vai se dar bem em coisa maresca, e nenhum deles é melhor que João Félix em absolutamente nada. Isso aqui bem claro, se você acha isso, tu tá louco da tua cabeça, cara. A comparação de João Félix era com craques e não com jogadores comuns, não com jovens talentos, é com craque. O craque tá lá e é um bom jogador e ele é comparado com eles. Eu acho injusto, até porque ele não é um craque, ele foi vendido errado. O Atlético de Madrid pagou muito caro nele, não valeu a pena. Eu tô muito ciente disso. João Félix não é o tipo de jogador que eu acho perfeito pra gastar essa grana, eu teria gastado em outras pessoas, mas entre João Félix ou Morodjon, eu prefiro João Félix 110%, ok? É um cara que vai vir, vai contribuir com o nosso time e depois vai sair por um bom preço, pode não flopar igual o Morodjon e não valer nada no futuro, dar super errado. João Félix não tem essa chance, não tem como ele dar mais errado, ok? Ele já deu errado em muito lugar pra ele dar mais errado ainda. Ele sempre vai ser um jogador que vai estar valendo ali 30, 25 milhões de euros durante muito tempo. Bom, e outra coisa é que um negócio de o Morodjon cair por água abaixo, ele sabe que o João Félix não é 9 e eles não estão contratando ele por isso, eles só estão pegando a oportunidade. Mas o Chelsea ainda quer um camisa 9. E pode ser que seja o Osimhen, ok? Porque o Napoli tá insistindo em trocar o Lukaku por Osimhen. Tá nessa insistência. Eles querem porque o treinador precisa do perfil de Lukaku e não do de Osimhen. Então, eles vão atrás do jogador. Ponto final, ok? É basicamente isso. Não tem nada demais além disso. E Osimhen pode acontecer por causa dessa negociação que me deixa ainda mais feliz. Porque abre de novo a possibilidade de a gente contratar o Osimhen. E pra mim, se não vir João Félix nem o Morodjon e vir o Osimhen no lugar, eu fico ainda mais feliz, cara. Eu não tô nem aí, cara. Eu quero que a gente contrate um jogador que a gente consiga utilizar bem. O Osimhen pode ser nosso titular, pode contribuir muito com o nosso time. Ele é uma peça perfeita. E se vir João Félix e Osimhen, ótimo também. Duas adições que vão jogar, que vão contribuir. Lembrando que o calendário é cheio, lembrando que a gente tem muito jogo pra jogar. Vai ter Mundial de Clubes em breve, vai ter Conference, vai ter tudo. Ter esses jogadores pode adicionar um a mais pra gente. João Félix principalmente na Conference, cara. Eu acho que ter João Félix ali pra poder jogar a Conference, se acontecer alguma coisa com o Nkunku, seria maravilhoso, mano. Imagine, Nkunku se lesiona, a gente fica sem ele, e aí você põe João Félix lá, em vez de pôr Chukwuemeka, por exemplo. Bem melhor, bem mais seguro que ele vai entregar alguma coisa, como as estatísticas dele demonstram que ele entrega em jogos difíceis, ok? Ponto final. Agora, o João Félix tem problemas? Tem. No meu vídeo de análise, vou falar sobre isso. E aí a gente entra mais nesse assunto. Outro possível saída é Madueke, que tá à venda. Eu não entendo porquê, não faz nenhum sentido na minha cabeça. Mas é a direção do Chelsea, né? Eles querem vender todo mundo que eles acham que não vai render muita coisa no futuro, que não vai valer dinheiro. É isso. É assim que funciona. Eu acho que é uma ideia de merda, porque ele tá jogando bem. É simplesmente isso. A pré-temporada dele foi muito boa. A última temporada dele, no final dela, ele tava muito bem. Então, não acho que faz nenhum sentido vender Madueke. Mas, né? A direção do Chelsea não tá ligando pra isso. Eles não ligam porque eu acho. É isso. Reece James lesionou de novo e tem muita gente, vi muita gente no Twitter, muita gente no YouTube falando, pô, mano, tem que vender esse cara. Não acho que é o caso. Ele sofre problemas com lesão, a gente precisa de soluções dentro do elenco. Temos um elenco jovem, rodeado de jogadores, por que não ter um lateral direito a mais, um jovem aí, pra poder suprir o Reece James quando ele estiver fora? É melhor fazer isso do que vender ele do nada, sendo que ele é nosso capitão, nosso jogador que muda os jogos. Pode ser que ele se recupere em algum momento, simplesmente assim, cara. Bom, e aqui a notícia final que me deixou muito feliz porque com a vida de João Félix é que estão dizendo algumas fontes aí que se João Félix chegar no Chelsea, Sterling sai, ele vai querer sair e tem time querendo contratar ele, ok? Eu sei que tem time grande querendo contratar ele. O Newcastle pode ser um caminho pra ele. Eu já tinha pensado nisso quando eu montei o elenco do Newcastle aqui. Eu pensei bastante em Sterling jogando lá, só que eu achei que o Chelsea não ia querer vender, né? Mas eu acho que a pré-temporada deve ter pegado bastante mal pra ele, porque ele jogou muito mal. Acredito que pode acontecer, ok? João Félix chegar, os caras chegarem e falar, ó, vá buscar teu rumo, já deu, a gente não confia mais em você. Porque até agora a direção do Chelsea tava defendendo a continuidade dele e concordando com ele, né? Mas é ótimo, porque a gente sai de um salário de 20 milhões de euros pra um salário de 6 milhões de euros e um cara que pode contribuir não só nas pontas, como também jogar como meio atacante e falso 9, coisa que Sterling não faz bem. Então é um cara que tem um encaixe até melhor que Sterling no final do dia, ok? E da ponta, se quiser comentar que Sterling é melhor, aí é com você, as estatísticas, as vozes da tua cabeça e outras coisas, porque não é, mano. Ou é a mesma coisa ou é pior. É esse o cenário que você tem, cara, porque Sterling, nos últimos quase 3 anos, tá jogando muito mal. Inclusive, na época que ele tava no Manchester City na última temporada, ele não tava jogando bem também. Então, eu não sei o que falar, cara. Eu não tenho como eu defender Sterling aqui pra você. João Félix traz outras coisas que Sterling não traz, tá ligado? Tipo, e quando você pega um conjunto geral, assim, coisas realmente importantes, finalização, por exemplo, é um quesito que eu prefiro muito mais João Félix. Aí você pode argumentar que, pô, mas Sterling faz bem mais gol, e aí realmente, isso é um argumento forte.
forte, fez mais gol aí nas temporadas sobre o comando de Pep Guardiola no Manchester City, mas aí eu acho que todo jogador faz, né? Então não sei se isso é um bom argumento. Na prática, o que eu vejo de Sterling é alguém com muita dificuldade pra fazer gols, o que deveria ser a parte forte dele. A parte forte dele deveria ser a questão do 1v1. Ele tem dificuldades. Se é pra ter um cara que talvez não tenha um 1v1 tão forte na ponta, eu prefiro que seja João Félix, ou que ele tem encaixe em outras posições, como eu já falei, ele pode jogar outras posições. Não é uma adição ruim, é uma adição que talvez não seja o que era esperado, talvez você esperasse mais, só que pro perfil de jogador que a gente vem contratando é muito melhor ter um João Félix do que esses moleques que simplesmente não adicionam nada. Só é um número a mais e uma expectativa de que um dia eles venham a ser grandes jogadores, ok? Prefiro o João Félix. Enfim, pro vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha entendido as ideias que eu passei aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com um amigo seu, ok? Muito obrigado por me escutar até aqui. Tchau.